Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do Dicionário da Língua Portuguesa. Eu sou a Júlia Presoto. E eu sou a Teca Carbonell. Nesse episódio, nós vamos falar de um termo que, apesar de muita gente nunca ter ouvido falar na vida, infelizmente, muitas já passaram por esse tipo de violência. Hoje, vamos falar de stealthing. Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionariofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram. O link é t.me/dicionariofeministapodcast. O link também vai estar na bio do nosso Instagram. Lembrando que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveita e procura a hashtag O Podcast é Delas 2021 nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Segundo o dicionário inglês-português, stealth significa furto, escondido. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o furto é o ato de subtração da coisa alheia, contra a vontade de seu dono e com a intenção de torná-la própria. O termo stealthing foi adotado principalmente nos Estados Unidos para nomear uma prática muito comum entre os homens, na maioria das vezes tendo mulheres como vítimas. Durante o ato sexual consentido, com o uso de camisinha, o homem tiraria o preservativo sem avisar a parceira e sem que ela percebesse. Ou seja, isso seria feito de forma furtiva, como sugere a tradução do termo. Dessa forma, a mulher só iria se dar conta de que o sexo foi praticado de uma forma que ela não havia concordado depois que tivesse terminado, trazendo um sentimento, de acordo com as vítimas, de violação, desrespeito e falta de autoridade sobre o próprio corpo. Por conta disso, em 2018, a advogada americana Alexandra Brodsky publicou um estudo que revela o quão recorrente tem sido o stealthing, principalmente entre casais heterossexuais. Ela também evidencia a necessidade de criação de leis que tipifiquem tal ato para que seja enquadrado no que hoje é conhecido como estupro. A advogada britânica especialista em crimes sexuais Sandra Pohl concorda com essa visão de Brodsky e acrescenta que o stealthing pode ser encarado como um potencial estupro. Em janeiro de 2017, o homem na Suíça foi condenado por estupro por cometer o stealthing com a parceira. Em dezembro de 2018, um policial alemão foi considerado culpado por abuso sexual por tirar a camisinha durante o ato sexual. Em abril de 2019, um homem foi condenado a 12 anos de prisão na Inglaterra sob o crime de estupro por ter tirado o preservativo durante o sexo sem consentimento da mulher. No Brasil, o total de homens condenados por stealthing é 0. Alguns casos já chegam aos escritórios de advogadas especializadas em defesa dos direitos das mulheres. Porém, nunca vão adiante, pois muitas das vítimas acham que vão ser julgadas ou responsabilizadas. Em um país onde prevalece a cultura da culpabilização da vítima e onde apenas 8% dos estupros são efetivamente condenados, fica difícil encontrarmos saída para tal violação dos nossos corpos. Esse tema me deixou braba, hein? E é louco que você tá até tomando uma água pra se acalmar. É que eu tô, minha amiga, me segura que eu tô muito nervosa. Aquele meme que ele compartilhei com você. Segura minha bebida. E é muito louco porque deixa a gente muito nervosa. E eu não conhecia esse termo antes. Você conhecia? Eu não conhecia esse termo e eu não sabia que existem homens que queiram fazer isso, sabe? Tipo, conforme a gente foi lendo o roteiro, eu fiquei pensando quanto disso é mais um reforço do poder, né? Dos homens em cima das mulheres, assim. A gente já, no episódio de estupro, a gente já conversou que o estupro é uma relação de poder, né? Do homem mostrar que tem poder sobre a mulher. E é uma violência muito clara, né? Aí, quando a gente vem para uma coisa que é, entre aspas, assim, tão sutil, porque a mulher nem percebe, né, que isso tá acontecendo durante o ato sexual. Eu fico me questionando qual que é o motivo, sabe? E eu acho que, pra mim, é poder. O que você acha? Total. Tem muito a ver com o poder, sim, Ju. E, assim, a gente sabe que
O jeito como somos educados, né? A nossa educação sexual, basicamente, vem do filme pornô, né? No pornô tem muito essa coisa da dominação masculina, e inclusive tem duas páginas do Instagram que eu acho muito legais, porque elas tentam desmistificar justamente isso, que é o prazer ela e tem o prazer ele também, que eles ficam toda hora falando, gente, lembrem-se de que a sua visão sobre o sexo tem muito a ver com o que a pornografia mostra. E a dominação masculina não é diferente disso. Então ela traz isso, né? A gente traz isso para nossas relações sexuais achando que é normal. E eu acho que por isso que muitas vítimas, né? Que isso também acontece com homens como vítimas, né? No caso de uma relação homoafetiva, mas as mulheres são as maiores vítimas desses casos de stealthing. E muitas dessas vítimas acham que não é nada, né? Fica chocado, incomodado na hora, mas não faz nada, porque acha que é algo natural, né? Ah, não, faz parte do ato sexual você ser submisso e acabar que no meio da história você tá transando sem camisinha. E outra coisa que eu acho que piora um pouco a situação no caso de você se sentir culpado ou responsabilizado é porque você concorda com você tem um consentimento no começo do ato sexual, né? Então fica muito difícil você falar que é uma vítima, sendo que você deu consentimento no começo. E essa coisa do consentimento, ele é uma coisa que ele é flutuante, digamos assim, ele pode acabar a qualquer momento. Isso pode ser com camisinha, sem camisinha, e pode não ter motivo nenhum, pode ter um motivo de que deu 5 minutos em você e você não quer mais fazer, e é o que a gente conversou no episódio sobre consentimento, né? Que não tá registrado em cartório. Então, né? Então, se existe um não ali depois do sim, é não. Não é sim, é não, né? O que você acha? Arrasou, é isso mesmo. No roteiro, você falou a Estela que escreve o roteiro, e faz tempo que eu não falo isso, né? A Estela é muito perfeita. Ela escreve todos os roteiros. A Ju que coloca as publicações mais legais, que todo mundo engaja. No roteiro você colocou que graças a Deus, eu acho que eu nunca fui vítima disso, mas que as vítimas se sentem desrespeitadas, né? E é muito, tipo, pra mim é muito absurdo isso. Você chegou ao ponto de, tipo, beleza, vou respeitar essa mulher, vou pôr uma camisinha porque é o que essa pessoa quer. E aí, de repente, não, vou sacanear aqui. Isso não entra na minha cabeça, sabe? Por quê? Por que vocês estão fazendo isso? É uma coisa que eu nunca passei por isso. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer, tipo, se você já passou por isso, mas né, a resposta você já falou que é não. E eu também nunca passei por isso, então eu não consigo nem cogitar, assim, sabe? Não estamos querendo aqui, como se fala, passar pano para estuprador, mas é muito difícil você tentar entender, porque pensa, se a pessoa escolher usar a camisinha, não é só a DST, né, que está envolvida aí no rolê. Tem a questão que às vezes essa pessoa, ela não toma pílula, né, se for uma mulher. E não é porque é mulher que tem que tomar pílula, porque ainda tem muito homem que acha que mulher tem que tomar pílula. E é uma coisa que a gente não pode pressupor mais, né? A gente já sabe que não é algo automático. Então, eu acho que é uma coisa muito doida, porque a pessoa não só está se expondo a pessoa a DSTs e também aumentando as chances de ter uma gravidez indesejada, né? E no Brasil a gente sabe que as mulheres não têm escolha. Então, isso é uma violência, assim, gente, num tamanho que são muitas camadas, né, Ju? Que eu não consigo nem mensurar muito para, né? Acho que eu e você que tentando entender, a gente não consegue nem chegar perto do entendimento, porque é muito problema em cima de problema, né? Fiquei feliz que você falou isso de uma violência com muitas camadas, porque eu acho que, como a gente mencionou no roteiro, as pessoas que passam por isso falam assim, nem vai dar nada se eu reclamar, sabe? Então, tipo, ou nem reclama porque, tipo, não é nada demais, ou porque se reclamar não vai dar em nada. E é interessante você ter falado isso, que são muitas camadas, porque realmente são, assim, a gente, de novo, é um micromachismo, né, que são umas coisinhas muito pequenininhas que a gente fala assim, é tão pequeno que nem vale meu esforço, sabe? Mas é muito grande, é um desrespeito com o seu consentimento, com o seu corpo, com o seu futuro, dependendo se você tiver uma DST ou se você tiver uma gravidez indesejada,
é uma violência com muito, assim, é um ato muito pequeno que tem uma consequência muito grande, né, que eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, sabe? Como que a gente não tá falando sobre isso, né? E isso, Ju, só reforça o sentimento de impunidade que os homens têm, né? Porque é isso, a gente deixa passar, a gente fala, tudo bem, não vou reclamar, tipo, às vezes, tipo assim, é um cara que tá legal sair com ele, né? Tá tão difícil de achar boy que não seja lixo hoje em dia, apesar de que um cara que faz isso é um boy lixo completo, né? Com carteirinha e tudo, mas pensando assim, mas na hora que a gente saiu, eu tava conversando, o papo tava bom, a pessoa com as ideias legais, parecidas com a minha, mas chega na hora H, o cara tira mesmo sabendo que você quer usar, né? Então, eu acho que tem isso um pouco. Também tem um pouco do tipo assim, vou causar um estresse na vida do cara que já tá ali comigo. E eu fico pensando também, e o medo? Eu acho que o que eu sentiria seria medo, talvez, Ju, porque pensa que você tá numa situação muito vulnerável, assim, né? Porque você tá, tipo, no mínimo pelada, no mínimo sem calcinha você tá, junto com uma pessoa. E, assim, se você não conhece ela muito bem, por exemplo, se é um primeiro encontro, primeiros encontros, e aí você vai começar a bater boca, xingar, falar que vai chamar a polícia, denunciar o cara, é uma situação muito delicada, né? E, enfim, muito, muito, muito difícil ser mulher, né? E voltando a esse ponto que você falou de, o cara era legal e, foi só isso, né? Tipo, ele era perfeito, mas só isso foi um problema. Não é só isso, né? Tipo, isso é uma coisa muito grande, voltando ao ponto de que isso é uma coisa muito grande, e isso diz muito sobre essa pessoa, sabe? Porque eu aqui, agora pensando sobre os motivos de um homem poder fazer isso, é que muitos homens dizem que diminui o prazer você usar camisinha, né? Então, provavelmente o maior motivo é esse. Porque eu não acho que alguém queira engravidar outra pessoa, né? Tipo, por nada. Se bem que tem pessoas, eu já ouvi dizer, né? Sei lá, Fantástico, acho. Não lembro onde eu vi. Que tem pessoas que querem passar doenças sexualmente transmissíveis para outras. Existe, tipo, é uma roleta russa, sei lá. Eu tô parecendo uma velha falando sobre isso, mas tudo bem. Mas o ato de tirar a camisinha sem a pessoa saber, diz muito sobre como esse ser humano é egocêntrico e tá pensando só no prazer dele, né? E, mais uma vez, o prazer da mulher está sendo colocado como segunda prioridade. O bem-estar da mulher é a segunda prioridade, porque vivemos em uma sociedade falocêntrica, que coloca o pênis no centro do universo. Então, olha só como a gente foi destrinchando as coisas e a gente começa a entender e a ver tanta problemática dentro de um ato que é tão pequeno, entre aspas, né? Sim, total. E você acha que é muito... Porque, assim, a gente não conhecia esse termo, e é uma coisa que quando você começa a pesquisar, e eu tenho certeza que se eu perguntar num grupo de amigas, alguém vai falar, eu já passei por isso, porque é uma coisa muito comum. É que não aconteceu com a gente, então a gente acha que não acontece com ninguém, nem sabia que acontecia com alguém. Mas acontece com muitas mulheres, tanto que virou um termo, né? E eu fico pensando aqui, por que a gente... por isso que é muito importante, né? Aqui no nosso trabalho do Dicionário Feminista, a gente dá nome às coisas, porque a partir do momento que você dá um nome, a gente começa a conversar sobre aquilo, né? E aí você começa a falar, cara, passei por isso, eu também, temos que fazer algo a respeito. Enquanto aquilo fica sem nome, né? Fica uma coisa que ninguém sabe o que é, só sabe o que está acontecendo, fica muito difícil a gente debater para entender se aquilo é certo ou errado e o que a gente pode fazer a respeito. E eu fico muito refletindo assim, por que eu não sabia disso antes, sabe? Como que eu fui descobrir isso agora fazendo uma pesquisa pro podcast? E aí eu fico refletindo, assim, né? Você imagina alguns motivos, assim, Ju, de você não saber antes sobre isso? Então, eu acho que tem 2 motivos, né? O primeiro motivo é que, de novo, isso é uma coisinha tão, muitas aspas, pequenas, que a gente provavelmente não fala sobre isso, né, com outras mulheres. Então, enquanto a gente não conversar sobre isso, é provável que ela não vá ter um nome mesmo. Como o micromachismo também, que foi um termo que a gente falou no começo do nosso podcast e a gente não sabia que existia, porque é uma coisinha muito pequena, né? Então, ninguém fala sobre isso. E também porque demorou tanto pra gente reconhecer isso como um problema, que ele foi criado em, tipo, 2000 e bolinha, sabe? É muito pouco tempo, é um termo muito novo.
Então, eu acho que é isso. Mas quando a gente tava lendo o roteiro, eu fiquei pensando, caraca, que merda que a gente teve que criar um termo pra isso. A gente tem que criar uma lei pra proteger as pessoas que passam por isso, porque acontece muito, sabe? Tipo, eu queria que os advogados estivessem focados em acabar a fome do mundo, sabe? Sei lá, qualquer coisa mais importante, não com isso, sabe, gente? 2021, que saco. É foda, né? E você, por que você acha? Eu acho que... primeiro lugar, eu acho que por ser um termo em inglês, isso dificulta muito, né? Isso é uma coisa que a gente já conversou muito também, quando a gente estava falando sobre mansplaining, interrupting, o appropriating, gaslighting. Os termos em inglês ainda é uma polêmica, assim, concordo totalmente que é uma polêmica. Ele restringe muito o acesso aos termos feministas e às lutas feministas. É até difícil a gente quebrar essa ideia elitista do feminismo, né? Quando a gente tem tantos termos em inglês e ao mesmo tempo é difícil fazer pegar os termos em português, porque eu não consigo nem imaginar um termo para isso que traduza o que é o stealthing, sabe? A não ser que tirou a camisinha enquanto tava transando. Eu não sei, uma palavra para colocar nesse lugar, eu não consigo nem imaginar. Eu acho que tem isso, e também eu acho que tem ligado muito com o que a gente falou antes, Ju, sobre a dominação masculina, o sexo, a impunidade e tal. Eu acho que essa estrutura patriarcalista que a gente vive, ele entrou finalmente no episódio, porcaria do patriarcado, né, que é uma coisa que é um legado que a gente carrega na nossa história, é uma marca fodida na nossa história, que a gente tem que arcar com as consequências. E aí entra essa questão da manutenção do status quo, né? Então, para você manter essa dominância masculina, você precisa acobertar ou minimizar problemas graves como esse, né? Que é o que você falou, tem consequências para a vida de uma pessoa, entendeu? E até uma vida de uma segunda pessoa, caso essa mulher engravide. E você, como homem, faça como a maioria dos homens e suma, né? E aborte, né? O homem pode abortar nesse sentido do abandono paterno. Então, enfim. Fiquei brava. Falei um monte. E também tem o fato de que, assim como o micromachismo, eu tô falando desse episódio porque eu ouvi ele recentemente, então me refrescou um pouco a cabeça. Mas, assim como o micromachismo, o stealthing, ele pode evoluir para outras coisas. Então, se você não pode confiar num cara, dentro de uma relação sexual, você não pode confiar num cara a ponto de falar assim, eu vou usar a camisinha até o fim. Como que você vai confiar nessa pessoa? Como que você vai saber que ele não vai evoluir isso para outras coisas, como penetração indesejada, ou então, sei lá, eu não consigo pensar em algum outro exemplo que seja, tipo, além disso, que seja tão pesado assim. Mas, enfim, pode evoluir, tipo, a violência física, né, tipo, de você apanhar e tal. São coisas que durante o sexo acontecem, né, sem consentimento acontece. Então, tipo, pode ser que comece com a falta de consentimento em relação à camisinha e evolua para outras coisas. Por isso que, voltando àquilo que a gente falou, o cara era perfeito, então era só isso. Então, não é só isso. Se o cara fez isso, ele é capaz de fazer outras coisas, porque ele não é um ser de confiança, né? Não, total. E é muito importante isso que você está falando, Ju, porque eu acho que para muitas pessoas é difícil elas olharem o stealthing e falarem, isso é uma violência sexual. Porque... como muitos casos mostram, a mulher só percebe que o homem está sem camisinha quando termina. Então, ela pode ter chegado ao orgasmo, por exemplo. Então, fica muito difícil você associar a mulher tendo um prazer com uma violência sexual. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, a gente reforçar que a violência sexual, ela não necessariamente precisa ser física, né? Ela pode, e muitas vezes é psicológica também, né? Porque as consequências psicológicas que o stealthing tem são gravíssimos. Imagina você terminar de transar com uma pessoa e aí você olha, a pessoa tava sem camisinha o tempo todo. Eu acho que eu ia, sei lá o que ia fazer, sair correndo desesperada, achar uma farmácia, tomar uma pílula do dia seguinte, tomar um coquetel, sabe? Eu não sei o que ia fazer, cara. Eu acho que ia ser uma coisa, assim, impensável, sabe? Eu ia entrar em parafuso, assim. E isso é um tipo de violência, sim, sabe? Pode ser que na hora eu tenha gozado, mas depois, se eu tô desesperada, louca da vida,
E também não precisa chegar nesse nível, né? Você não precisa também chegar no nível de explosão para ter uma consequência psicológica. Pode ser que depois você fique um pouco chocada, chegue em casa e fique semanas pensando naquilo, até a menstruação descer ou não. Ou o resto da vida pensando, será que eu peguei uma DST naquele dia? Cara, isso aí é uma coisa muito doida, assim, que é total descontrole sobre o seu próprio corpo. É uma coisa muito séria, né, Ju? Nossa, sim. Isso que você falou de absorver a situação, às vezes nem as semanas, às vezes são anos, É. anos até que você entenda que aquilo foi errado. E isso aconteceu comigo, foram anos até entender que uma situação que eu passei não foi legal. Então, é complicado. Eu queria falar um pouquinho também sobre a culpabilização, né, que nós como mulheres, temos essa tendência, né, a achar que a culpa foi nossa, de tipo: "Ah, eu nem frisei tanto assim que eu queria usar camisinha", ou então: "Ah, eu não", sei lá, coloque aí o seu motivo para você se Ah, sentir tava culpada. bêbada, sei lá, uma coisa Exato. assim. Então, a gente já falou um pouco sobre a impunidade dos homens, né, porque, eu digo principalmente no Brasil, porque eu tenho experiência ou no Canadá ou no Brasil. Então, no Brasil, isso acontece muito, né, da impunidade do homem, de assédio não ser considerado um ato sério, estupro não ser considerado um ato sério, violência psicológica não ser considerada um ato sério. Então, as pessoas continuam fazendo porque nada acontece com elas. Então, a gente, por conta da impunidade e por outros motivos de como nossa sociedade foi construída, a gente acaba levando a culpa pra gente. E já vamos começar aqui de novo, mais uma vez, a culpa não é sua, não é sua, a culpa não é sua. Vou repetir mais uma vez, a culpa não é sua, porque é natural, a gente vai achar que a culpa é nossa, né? Porque a gente foi educada pra isso, né, Ju? Pra não abrir as pernas, pra não querer transar e assim, até quando uma mulher, né, muitas vezes quando as mulheres procuram a delegacia da uma delegacia normal, né? A delegacia da mulher é um pouco mais voltada pra gente, mas delegacias normais pra denunciarem casos de estupro, né? Um estupro real ou mesmo caso de stealthing, a gente sabe que existe aquela coisa. Ah, mas você tem certeza? Nossa, muitas mulheres relatam terem escutado esse tipo de pergunta, né? Ah, mas você tem certeza que você não estava querendo? Ah, mas o que ele é seu? Ah, mas você não estava pedindo? Porque são profissionais que não estão prontos. E isso só reforça o que você acabou de falar. A gente sempre tá achando que a culpa é nossa. E eu acho que o stealthing é pior ainda, né, Jô? Porque, tipo, mas você foi até o fim da transa, né? Mas e aí? E como que você vai fazer? Tipo, acho que você pode até fazer um corpo de delito, porque vão encontrar o sêmen em você, mas aí fica assim, né? Aquela coisa do tipo, ah, mas rolou um consentimento. Aí o cara vai vir, vai acontecer. É que não há casos no Brasil de julgamento, né? Lá fora do Brasil a gente conhece, existem casos julgados e que o cara foi condenado, mas no Brasil não. Então o cara vai pra justiça, vai ser julgado. O cara vai falar, não, imagina, mas ela gozou até, chegou até o orgasmo. Então, tipo, são muitas coisas que eu acho que passa na cabeça dessas mulheres e é muito difícil. A gente precisa muito quebrar essas barreiras, né, Ju? Porque isso não pode mais acontecer. Os culpados não podem sair impunes, né? E a vítima não pode ser a culpada mais, né? Quando o consentimento é tão flutuante, é muito complicado mesmo, né? Porque ela deu consentimento de ter a relação sexual, ela deu consentimento de ter a relação sexual com camisinha. Então, eu consigo ver, assim, uma pessoa sendo julgada num caso desse, e aí ela perder, porque, tipo, ela quis estar lá, sabe? Foi só a falta de camisinha que não foi consentida. Então, eu consigo ver isso sendo muito complicado. Mas, enquanto a gente não conversar sobre isso, ele vai continuar passando impune, né? Vai continuar sendo um ato normalizado, que não tem consequências, e vai continuar acontecendo, né? Por isso que é importante a gente falar umas com as outras, né? E não ter vergonha. Tipo, cara, transei com o cara mesmo, entendeu? Fui lá, dei pra ele, falei que não queria. Na hora, quando eu vi, não tava com nada. Então,
É isso, é muito difícil. Já é difícil a gente falar sobre isso, né, Ju? Assim, fui falar depois de muito mais velha, mais desconstruída, mais confiante. Mas eu acho que quando eu era adolescente, a gente sabe, né, que na adolescência a gente é um pouco mais inocente com relação a essas coisas, e é quando essas coisas acontecem, né? E marcam pro resto da vida, né? Na adolescência é ainda mais difícil de você ser assertiva em relação a usar camisinha também, né? Então, eu imagino que, sei lá, você conseguiu convencer a pessoa, eu tô colocando uma situação aqui na cabeça, você conseguiu convencer a pessoa a usar camisinha. E aí, durante, ela tira, e você até pode falar assim, ah, tá bom, vai, ai, já estamos aqui mesmo, ela tirou, você pode até ter visto que isso aconteceu. Tipo, não é porque, tipo, ele já, entre aspas, ganhou você, ou já houve penetração, e aí durante o ato ele quis tirar, que é ok, sabe? Eu vejo isso sendo muito mais complicado, assim, porque quando eu era adolescente, pelo menos, não vou dizer por todas as adolescentes, eu cedia muito mais, assim, ao que o homem queria, né? Eu era muito mais manipulável, tinha muito menos certezas do que eu tenho hoje em dia, né? Não sou a pessoa mais madura do universo, mas eu sou mais madura do que a Júlia de 15 anos. Então, eu sinto que é mais difícil, assim, de você se impor, né? Quando você tá ainda mais numa relação uma relação que você gosta da pessoa, uma relação amorosa que você quer que a pessoa goste de você e tal. Enfim, complicadíssimo, né? Você tem que levantar a sua voz por mais... É doloroso às vezes, né? Tipo, às vezes você nem quer que... Você nem queria que aquilo fosse um problema, né? Então, por isso que a gente, às vezes, deixa passar. Porque a gente também tem isso de ser agradável, né? Mais um problema que a gente colocou aí na nossa sociedade. E você sabe que é muito louco isso, Ju, esse negócio da camisinha. Eu acho que a gente merecia até um episódio dedicado à camisinha. Coitadinha da camisinha, sabe? Poxa, porque é uma coisa que eu percebo que em muitas bolhas, assim, eu acho que, por exemplo, a nossa é mais tranquilo, mas tem muitas outras bolhas, assim, em que a camisinha é uma lenda. Ela é uma coisa que todo mundo sabe. Nossa, eu escutei uma vez um influenciador falando assim, ai, sei lá, não sei o que é igual camisinha, todo mundo sabe que existe, mas ninguém usa. Aí eu fiquei chocada quando eu escutei essa pessoa falando. Eu fiquei tipo, não, você não pode falar isso para muitas pessoas, porque isso não é verdade, sabe? E a gente não pode achar que isso é verdade. E eu acho que tem uma coisa da invisibilização da camisinha. Coitada. A gente tem que dar mérito a ela, porque é ela que salva muita gente, que faz com que a gente consiga ainda ter sexo seguro. Essa estigma que a gente tem em cima da ideia da camisinha também faz com que muitos homens, como você falou, acham que não têm o mesmo prazer se estão de camisinha. Tem homem que fala assim, é que não cabe. Aí tem aquele famoso meme da moça enfiando a camisinha no braço, na cabeça, na perna, né? É uma incrível, essa mulher é incrível, né? E aí a gente tem que começar, começar a desmistificar isso mesmo. E conversar com os parceiros ou as parceiras a respeito dos tipos de proteção que vocês vão usar. O que é uma coisa que a gente também tem muita vergonha, principalmente quando é adolescente, né? A gente não quer falar sobre isso, a gente só quer curtir o momento, o calor do momento, fazer o que tem que fazer ali, mas é importante, isso é uma parte muito importante, porque é o que a gente tá falando aqui, pode determinar o resto da sua vida, sabe? É uma consequência que vai ter o resto da sua vida. E assim, gente, essa é uma coisa... A gente já falou aqui, né, Ju, que a gente usa... Você começou a usar camisinha, eu uso camisinha há muitos, muitos anos, e assim, gente, tem muita marca de camisinha, sabe? Igual, sei lá, você usa uma roupa que você não gosta da marca, você procura outra marca, é a mesma coisa com camisinha, gente, não existe só uma. Claro, a camisinha do postinho, né, de saúde, que é de graça, realmente vai ser só uma, mas assim, se é uma coisa que te incomoda, que te dá alergia, que seu pau vai cair fora se você colocar, vai na farmácia, cara, compra uma de cada, experimenta cada hora uma. Acho boring. Compra com sabor. Gente, tem camisinha com sabor, tem camisinha com gosto, tem camisinha com tudo que você tem direito. Então, assim, a tecnologia já avançou nesse nível a ponto de não termos mais desculpa pra tirar durante o sexo, pra não usar, pra encher o saco da menina ou do cara falando que não quer usar de jeito nenhum, que seu pinto cai, não sei. Vamos pra frente. Já passou a época de ficar debatendo isso, né, Gil? Você não acha?
Eu acho que a nossa geração foi, assim, hoje em dia eu conheço muita gente que realmente não usa, mas a nossa geração foi muito impactada por muitas pessoas que morreram de AIDS nos anos 80, né? Anos 80, 90. Foi, né? Nos 80 e 90. Então, eu acho que a nossa geração ainda tinha um pouco de susto, assim, sabe? Em relação a isso. E as gerações mais novas, o caso de HIV positivo nas gerações mais novas está crescendo muito. Porque não tem mais esse impacto, né? É uma coisa, é uma lenda, né? Tá no passado. E quando eu era adolescente, eu também achava que era entediante. Ai, que saco ficar falando sobre isso. Ai, que saco ter que pedir, sabe? Uma vergonha de pedir pro cara usar, alguma coisa desse gênero. Mas é uma conquista tão grande, né? A camisinha é uma conquista tão grande, é um empoderamento muito grande. É um jeito dos homens também serem responsáveis pelo planejamento familiar, né? Que é quando você ou toma anticoncepcional, ou enfim, tem outros métodos contraceptivos. A gente, como feministas, nós estamos sempre lutando para que os homens também tenham um papel mais ativo em relação aos métodos contraceptivos. E a camisinha é isso, é essa conquista, essa divisão de carga mental, essa divisão de responsabilidade. Então, eu sou muito grata pela camisinha. Eu não usei ela por muito tempo, porque eu tomava anticoncepcional e eu tinha um único parceiro e tal. Então, eu negligenciei ela por muito tempo, assim. Mas eu acho que eu devia ter sempre usado. Eu acho que eu nunca devia ter parado, assim. Eu recomendo, meninas. Nossa, é muito legal isso, porque, por um lado, das mulheres, né? Se você, como nós, compactua com a luta feminista, use camisinha, porque se você for uma mulher, você está se empoderando, né? Eu sei que é um saco ir na farmácia e comprar camisinha. Eu morro de vergonha. 30 anos nas costas, Gil, 31 esse ano, morro de vergonha de entrar numa farmácia, olhar no olho da pessoa que tá me atendendo, passar uma camisinha e pagar. Eu morro de vergonha. A sorte é que aqui a gente tem, eu não sei se no Brasil também tem aqueles caixas rápido assim, então você não olha pra cara de ninguém, você só passa o produto, paga na maquininha e vai embora. Essa é a minha sorte. Já comprei várias coisas assim, vibrador, camisinha nesse embalo aí de passar no caixa rápido e não ter que olhar pra cara de ninguém. Eu sei que é chato, assim, a gente comprar, eu morro de vergonha também, mas eu acho que é muito legal quando você vai sair com um cara, e aí o cara fala assim, ai, eu queria muito transar com você, mas acabou minha camisinha. Aí você só tira da bolsa, assim, eu tenho. Ai, que legal, agora dá pra gente transar. Aí não vai ter o que ele falar. E você vai se sentir muito empoderada. E pros caras que também compactuam com a luta feminista, é isso, cara. Se você aparece com uma camisinha na hora de transar, você tá sendo um cara legal. É igual você usar máscara na rua hoje em dia, né, Ju? Você tá sendo uma pessoa legal. Olha só. Que sabe que estamos numa pandemia. E aí, você quer ser uma pessoa que acha que a gente não tá numa pandemia e gosta de certos presidentes bosta? Ou você quer ser uma pessoa que usa máscara e acredita que isso vai salvar vidas? O mesmo se aplica à camisinha, né? Arrasou. Sabe que eu tenho uma prima que é bem mais velha que eu, e eu já tava adolescente, aí a gente tava falando sobre um namorado dela, alguma coisa assim, e ela contou isso. Não era o namorado dela, era um cara que ela conheceu. E ela contou exatamente essa história, que ela queria transar com ele e ele não tinha camisinha, e ela foi lá e tirou a camisinha. Eu falei, nossa, mas que? Você tem camisinha? Ela, eu ando com camisinha sempre na minha bolsa. Aí eu fiquei tipo, nossa, ela é muito corajosa. Eu pensei, tipo, nossa, sabe, você tem que ser muito mulher pra você, né, ser, sei lá, tão segura de si, assim, pra levar uma camisinha na sua bolsa. Na época eu pensava assim, hoje em dia eu já sou, tipo, camisinha na carteira, sabe, toda hora. Olha só. E aí, quando eu era nova também, nova e solteira, minha necessaire era coisa de necessaire, né? Sei lá, escovas, pastas, coisas de necessaire, camisinha e uma calcinha limpa. Também sempre tava lá. Porque vai saber se você vai dormir na casa de alguém. Hoje em dia, na pandemia, a gente tem que segurar a onda, mas dormir na casa de alguém, dormir com alguém, uma calcinha limpa ali, ó, pra tomar um banho, ó, show! Ai, que preparada, amei. Eu sempre tinha, era muito louco. Uma amiga minha que me ensinou. Muito doido. Bom, Ju, e um caso hipotético.
Fui vítima de stealthing. Me caiu minha ficha. O que eu faço agora? Eu colei aqui no roteiro. Mas o que eu faria sem ter sem ter lido o roteiro, eu acho que a primeira coisa que eu pensaria era na minha saúde. Então eu iria num médico, primeiro para ter certeza de que eu tome um coquetel de redes sociais, eu ia falar. De doenças sexualmente transmissíveis, né, de DST. E também, para ter certeza de que eu não vou engravidar, tomar a pílula no dia seguinte. Acho que é a primeira coisa que eu faria. E você? Sim, a pílula, foi o que eu falei, né? Acho que eu correria para a farmácia tomar a pílula no dia seguinte. Mas o recomendado, né, na verdade, se possível, se você ainda não tiver tomado banho, é uma coisa muito difícil que eles pedem para até vítimas de estupro, é uma coisa muito difícil de descontrolar, de você não se lavar e você ir numa delegacia. Eu recomendo procurar a delegacia da mulher da sua cidade, mais perto de você, para poder fazer a queixa. Tem que sim denunciar, tem que se chegar lá e falar. A questão do stealthing é muito séria porque a gente não tem como quantificar no Brasil. As pessoas não estão... Ele está acontecendo, temos relatos de pessoas que passam por isso, mas não está sendo registrado, Ju. As pessoas não chegam e não denunciam. Então, a gente, para poder quantificar, para poder lutar com relação a isso, a gente precisa denunciar. Precisa. Nem que, mas eu já tomei banho, foi há uma semana atrás. Denuncia, sabe? A gente tem que ter números. E é com esses números que a gente vai começar a aprovar leis e passar coisas, e menos pessoas vão estar saindo impunes desse tipo de situação. Pensa que é um ato para todos, né? É um ato que você está fazendo para o bem de todos. E uma outra coisa importante de saber, Ju, que apesar do stealthing não ser um crime tipificado, né, como a gente falou no começo do episódio, ele ainda, algumas advogadas estão considerando, né, conseguem enquadrar ele na lei do Código Penal 215, de violação sexual mediante a fraude. Porque a fraude, o que é? Você falar uma coisa para a pessoa, né, vou vender aqui para você uma banana, você paga pela banana, eu te entrego uma maçã. E aí entra se enquadra nesse tipo de crime, né? De eu vender para você um sexo seguro com camisinha e no final de dar um sexo nada seguro que vai te pôr em risco de DST. Inclusive, se a pessoa souber que ela tem algum tipo de DST, a pessoa que tirou a camisinha souber com antecedência que tem um tipo de DST, ela ainda paga por um outro crime, que eu não vou lembrar o nome, mas é um crime que você comete quando você sabe que você pode espalhar alguma doença que no caso é uma doença altamente transmissível. Então, não tá fácil, assim, não tá tão fácil assim, entendeu? É o que eu falei, a gente só precisa ter mais números, ter mais voz, ter mais força, encontrar essas mulheres da Delegacia das Mulheres e as advogadas que estão dispostas a lutarem pelo seu caso, que você não merece sair dessa como a culpada da situação. Né? Acho que é isso. Perfeito, não tenho nem o que acrescentar depois disso. Então a gente vai para aquele momento notas de rodapé deste episódio. Para você que quer saber mais sobre stealthing, vamos trazer algumas referências aqui para vocês. Eu não tenho nada muito relacionado com o stealthing. Eu vou ser honesta, que eu não estudei muito sobre o tema, eu estou aqui de cara lavada. Mas o que eu quero indicar é o podcast Praia dos Ossos. É uma série eu acho que são 6 episódios, se eu não me engano. E eu já indiquei ele antes. Esse é o melhor podcast que eu já ouvi na vida, assim, de longe. É uma qualidade altíssima. Eu nunca vi nada ser produzido com tanta alta qualidade nesse formato. E eu tô indicando ele porque eu quero mostrar como nós mulheres somos vistas em casos de, assim, isso que aconteceu nesse podcast, ele foi um caso de homicídio e um caso também teve um
uns detalhes relacionados em relação a relações sexuais. E aí eu queria que todo mundo visse como que as mulheres são julgadas quando tem ato sexual, quando tem relacionamento dentro do caso envolvido. Então, é um caso que aconteceu há muitos anos atrás, nos anos 80, eu acho, se não me engano. Já evoluímos, mas não evoluímos tanto assim. Então, enfim, ouçam. E a gente, Stella, comenta aí, qual que é a notícia nova em relação ao Praia dos Ossos? A notícia nova é que essa semana, eu não vou saber exatamente o dia, né? Mas essa semana, que é a semana do dia 1º de março, em que estamos gravando, foi aprovada uma lei que não permite mais que se use a legítima defesa da honra nos casos dos julgamentos no geral, né? Que foi o que aconteceu no caso do Praia dos Ossos, né? Com a Angela Diniz, em que o marido dela, né, que matou ela, ele foi absolvido no primeiro julgamento sob a legítima defesa da honra, né? Traduzindo, tá, esse termo, gente, é o seguinte: ele teria matado ela porque ele estava honrando o seu papel de marido, porque ela é uma pessoa muito promíscua, que dava pra todo mundo. Então ele podia muito bem honrar o papel de marido. Ele era nem marido, era namorado, né? Eles não eram casados. E por isso que ele teve motivos para matá-la. E finalmente tivemos uma lei que acabou com essa brincadeira, não tem dessa não, ninguém é dono de ninguém aqui não, né, gente? Palhaçada, isso aí. E 2021, né, essa lei foi aprovada, então é muito... Por isso que eu gosto de falar sobre esse podcast, porque parece que a gente evoluiu, né? Quando eu ouvi esse podcast, eu falei, nossa, como era velho, sabe? Tipo, nossa, que pensamento velho. E não, sabe? Agora a gente tá aprovando isso, 2021, sabe? As coisas ainda estão acontecendo. Então, esse podcast é incrível. Fica aí minha indicação. E você? Arrasou, amei essa indicação, Ju. Eu tenho 2 indicações. Eu tô até na dúvida que eu acho que foi você... Eu acho que eu descobri como que você descobriu esse termo. Porque eu achei aqui um post de uma página que se chama Não é Amor no Instagram. É @naoé.amor. Essa página é ótima, ela é muito boa porque ela dá uns choques de realidade. E aí é um post que a gente pode até colocar o link desse post, porque é um post de 2020, que o título é Você sabe o que é o stealthing? E aí elas elas colocam na descrição do post que é o stealthing, que é o que a gente fez aqui, mas o que me choca muito e que eu vou recomendar muito que todo mundo faça é leia os comentários desse post, gente. Cada coisa que você fica, que é muito o que a gente falou aqui, Ju, do tipo, nossa, passei por isso e nem sabia que se chamava stealthing. Muitas mulheres falando que passaram por isso. E, inclusive, uma que falou assim, meu filho faz 16 anos em agosto, não preciso nem dizer mais nada, né? Amo meu filho, mas não havia planejado. Ou seja, essa mulher, ela teve um filho vítima do stealthing. E aí você vai descendo aqui, putz, são várias histórias, várias. Então é isso que eu tô falando, gente. A gente precisa se unir nesse sentido de, claro, né, protegendo também a sua saúde mental, para você não se expor a algo que você não queira e faça você sofrer mais diante de uma situação tão violenta. Mas a gente precisa muito se unir, cara, porque chega dessa palhaçada. E é bom para as pessoas que acreditam que isso é balela, vejam, né, que as pessoas existem, né, esses casos realmente existem. A gente não tá tirando isso aqui do nada. Total, é isso mesmo. E uma outra recomendação também que eu vou dar é um canal no YouTube que eu assisti, que o nome do canal é Direito Delas, e o título do vídeo que eu assisti para esse episódio se chama Tirar a camisinha sem permissão é crime. E nesse canal, nesse vídeo elas falam sobre a prática do stealthing. Elas são 2 advogadas, é um canal feito por 2 advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres, em que elas explicam bem didaticamente as leis que podem envolver o stealthing, que podem, enfim, levar a julgamento a pessoa que fez essa violência. Pra você que tá ainda naquela dúvida do tipo, cara, eu vou me ferrar, não vou, o que a gente tem que fazer, se dá pra fazer alguma coisa, elas explicam bem didaticamente. Eu acho elas incríveis. Inclusive, os outros vídeos delas são muito legais, caso você queira saber mais de leis, assim, no geral, relacionadas aos direitos das mulheres. Muito legal, eu tava vendo aqui o perfil delas agora. Muito legal. É isso, temos beijo essa semana? Sempre tenho!
Então eu vai. sempre tenho beijo, né, amiga? Você tem beijo? Você quer começar dando beijo hoje? Não, eu não consigo lembrar de um agora. Vai que eu lembro depois. Tá bom. Ó, eu tenho 2 beijos para mandar. O primeiro beijo é pra Bruna. A Bruna é a dona do lugar que chama Na Minha Matilha. E ela é uma pessoa incrível. Ela é adestradora de cães. E só pra vocês entenderem um pouquinho, o meu cachorro, ele ficou 3 anos longe de mim, desde que a gente se mudou pro Canadá. E quando a gente decidiu, né, que ia trazer ele, que a gente tava, enfim, instalado, bonitinho, a gente fez mandou meu cachorro lá pra Na Minha Matilha, pra Bruna cuidar dele, porque ele tem ele é um cachorro que tem muito problema de ansiedade, assim, muito mesmo, gente, de destruição e tal. Então a gente mandou pra falar, Bruna, e aí, o que você acha, né? Será que a gente consegue ter uma vida normal aqui no Canadá? E assim, gente, só de eu estar gravando esse podcast, meu cachorro chegou essa semana, e só de eu estar gravando esse podcast sem ele pular em cima de mim, já diz muito sobre o trabalho da Bruna. Ela é incrível, eu recomendo muito ela. Ela também faz hospedagem dos cães, então o que aconteceu com o meu cachorro foi que ele ficou lá 2 meses hospedado com ela cuidando dele. E ela não é uma pessoa só que adestra, né? Ela é uma pessoa que criou um vínculo muito forte com ele. Ela mandou mensagem super emocionada, falando que tá sentindo saudade, feliz pra caramba, enfim. Isso é muito legal da gente ver, né? Porque a gente gosta que as pessoas que a gente ama, as pessoas, né? Os cachorros que a gente ama sejam tratados da mesma forma que a gente trataria se estivesse perto. Então, beijo, Bruna, você é incrível. A segunda pessoa é a Gabi, a doutora Gabi também, que foi quem agilizou a papelada do Pixel. Gente, trazer um cachorro do Brasil pro Canadá não é fichinha, não é para iniciantes. É muito papel, é muita burocracia. E a gente tava longe, e tiveram que colocar um chip no cachorro, e eu não sabia como ia pôr esse chip. E, cara, a doutora Gabi, ela tava assim, ela foi 24 horas falando com a gente, de final de semana, correndo atrás de papel, fazendo procuração, reconhecendo firma. Cara, foi assim, essas 2 mulheres, elas fizeram uma puta força-tarefa pra ajudar a gente nessa batalha, foi uma puta batalha, mas que hoje, assim, agora que acabou, que vencemos, nossa, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Enfim, queria mandar esse puta beijo aí. Caraca, que beijo emocionante. Ai, desculpa, amiga. Não, imagina. Me empolguei aqui, ó, saí falando. É um beijo cheio de conquistas. Eu conheço a Estela há 2 anos. Há 2 anos eu ouço a Estela falar que quer trazer o Pixel pro Canadá. Que bom que deu certo, né, amiga? Ai, meu Deus. O que eu vou mandar beijo? O que eu tô envolvida essa semana? Eu acho que eu vou mandar um beijo bem genérico, porque tô ficando um pouco emocionada de pensar sobre isso. Mas, enfim, eu mudei de emprego e eu queria mandar um beijo para as pessoas do meu emprego. Eles não vão ouvir isso, não vão ver isso. Mas eles são pessoas... Eu tava falando com meu marido essa semana. Como eu dei sorte de cair numa equipe com pessoas genuinamente boas, sabe? Eles cuidam muito, assim, um do outro, e eles realmente se importam um com o outro, e... Enfim, eu tô meio chocada ainda, assim. Eu vou trazendo um pouco mais sobre a experiência de estar trabalhando nesse lugar. Com certeza vou trazer mais no decorrer dos episódios, assim, faz só 3 semanas que eu tô nesse lugar. Mas é uma agência de marketing e também é uma agência de marketing de inclusão. Então, eles fazem diversas pesquisas sobre diversidade. E, assim, eu tô simplesmente chocada, assim. Tô simplesmente chocada. E eu queria mandar um beijo pra todo mundo, porque eles são muito queridos. E é isso. Ai, que lindo. Você merece, amiga. Eu não sabia disso, tá, gente? Também tô impressionada. Ai, você merece muita gente linda ao seu redor. Nossa, só coisa boa mesmo, amiga. Muito orgulho, muito feliz. Então é isso, gente. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você está ouvindo a um programa oficial da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas,
Procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.